Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, aqui nesse momento, meus irmãos, eu quero meditar junto com vocês um versículo da palavra do Senhor que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 6 e no versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, amados do Senhor, vemos aqui esta passagem de Jesus nesse diálogo junto com os seus discípulos e também vemos a posição de um dos seus discípulos. Essa situação chegou nesse ponto porque antes disso, Jesus fez uma pregação extremamente dura. E muitos dos seus seguidores o abandonaram. Muitos dos seus discípulos o deixaram. E a Bíblia nos relata que a quantidade de discípulos que andava com Jesus ali já era em torno de 70 discípulos. Mas muitos dos seus seguidores o abandonaram por causa da pregação dura que Jesus fez. E eu sempre digo, meus irmãos, a pregação do Senhor nunca é dura. A palavra do Senhor nunca é dura. A palavra do Senhor dá para se dizer que ela é dura para quem é mole. Sim, a palavra do Senhor é dura para quem é mole. Para quem é mole no sentido de fazer a vontade do Senhor. Mas aquele que tem desejo ardente no coração de fazer a vontade do Senhor, a palavra do Senhor não é dura. A palavra do Senhor é remédio. A palavra do Senhor é saúde. A palavra do Senhor é vida para aquele que tem o desejo ardente de fazer a vontade do nosso Pai. E vemos essa situação aqui. Vemos essa situação que ocorreu agora. Os discípulos abandonando Jesus. Meus irmãos, Jesus oferecia tudo que um ser humano precisa para viver em paz. Jesus oferecia pão, comida. Nunca ninguém daqueles que andavam com Jesus passaram fome pelo caminho ou voltaram para casa de barriga vazia. Nunca aqueles que andavam com Jesus estiveram em segurança. Todos eles andavam com a plena segurança que o nosso Senhor Jesus lhe oferecia. Todos eles se alimentavam porque Jesus os alimentava. Jesus nunca deixou seus discípulos envergonhados
Jesus nunca deixou ninguém envergonhado. Jesus não deixa ninguém ficar envergonhado. Jesus jamais vai deixar alguém ficar envergonhado. E aqui vemos essa situação agora. Quando eles chegam para Jesus, diante dessa palavra, e dizem: duro é esse discurso. Duro é esse discurso. Duro é essa palavra. Quem poderá suportar? Sabe por que eles achavam que essa mensagem, essa palavra era dura, meus irmãos? Porque eles estavam na carne. Eles não estavam no espírito. Eles não estavam preocupados em crescer com Jesus. Eles não estavam preocupados em crescer em Jesus. E eles não estavam preocupados de crescer para Jesus. Eles estavam preocupados com seus próprios interesses. Jesus primeiro diz àquele povo que ele é filho de Deus, eles não acreditam. Jesus diz, dá outra chance para eles. Jesus estava dando chance deles crescerem em Jesus. Mas eles não aceitaram, eles não aproveitaram as chances que o Senhor deu. Jesus deu a chance deles crescer nele, ele dizendo que ele era filho de Deus, que era o pão que desceu do céu. Duas coisas relativamente simples de entender: filho de Deus e pão. Porque eles defendiam Deus, que era o autor da Torá, que deu a lei para Moisés. Então Jesus não fala nada estranho para eles. Jesus não fala nada que eles não conheciam. E Jesus fala que ele é o pão. O pão que sustenta, o pão que alimenta, o pão que dá vida. Também não era nada estranho, não era nada de outro mundo, não era algo que eles não conheciam. E aí eles começam a duvidar, começam a zombar de Jesus. Então Jesus aperta um pouco mais. Ele aperta um pouco mais e ele diz que quem crer em mim tem a vida eterna. E isso deixa eles um pouco atônitos. Deixa eles um pouco mais furiosos. Porque quem pode dizer que tem a vida eterna? Era isso que eles pensavam. Além de Deus, além da Torá que eles conheciam. E Jesus está ali agora dizendo que quem crer nele tem a vida eterna. E novamente eles duvidam de Jesus. E começa a murmuração nos seus corações e no seu pensamento. E aí Jesus vai um pouco mais. Agora Jesus aperta um pouco mais. E Jesus diz: quem comer da minha carne, já que eles não acreditaram que ele era filho de Deus e que ele podia dar a vida eterna e que ele era o pão vivo, agora ele vai um pouco mais além. Ele diz: então, já que vocês não acreditam nisso, então vou dizer algo mais. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E aí Jesus deixou eles doidos.
Aí eles entraram em parafuso. Porque para eles, primeiro que era abominação comer o sangue por causa da lei de Moisés. Que na Torá proibia eles de comer o sangue. E agora Jesus vem com a proposta de beber o seu sangue. E coloca eles em alvoroço. Vem com a proposta de comer a sua carne. E coloca eles em parafuso. E Jesus continua discorrendo a respeito disso, mas Jesus estava pregando isso porque Jesus sabia o que eles estavam pensando. Jesus conhecia os seus pensamentos. Então Jesus aperta um pouco mais para ver até onde eles iam. E aí Jesus diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue. Aí então eles se escandalizaram de vez. Como pode alguém dar a sua carne para ser comida e o seu sangue para ser bebida? E aqueles que estavam ali ouvindo, até os que seguiam Jesus, entraram na incredulidade dos judeus, dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos sacerdotes, dos religiosos, dos seguidores, dos crentes, dos ímpios que estavam ali com Jesus, seguindo Jesus. Eles se escandalizaram quando viram Jesus falar isso. E Jesus falava isso porque ele sabia que eles já estavam se alimentando da carne dele. E aí você pode pensar, mas como, irmão Elzo, que ele estava se alimentando da carne de Jesus, se ainda Jesus não tinha sido crucificado? Eles estavam se alimentando da carne de Jesus, porque Jesus já estava dando a sua carne em sacrifício de evangelizar de manhã, de tarde, e à noite está no monte orando para se preparar para o outro dia, repreender as enfermidades, libertar as pessoas oprimidas e pôr em liberdade os cativos. Então Jesus já estava dando a sua carne em sacrifício. Quando você já não ouviu muitos pregadores, muitos cantores pregar, irmão, venha de uma turnê de pregar de manhã, de tarde, de dia e de noite, uma semana assim, 15 dias, 30 dias, 40 dias, eu estou exausto, eu tenho que me recolher para me recuperar, senão daqui um pouco eu vou entrar em estafa, daqui um pouco minha carne não aguenta, porque minha carne já está, meu corpo já está todo duro, todo doído, já estou cansado e exausto. São pregadores e cantores, evangelistas, levitas do Senhor, missionários, pastores que estão dando a sua carne em sacrifício vivo em favor da obra do Senhor. E Jesus já estava dando a sua carne, ele já estava se alimentando da carne de Jesus como um sacrifício vivo que Jesus, através do sacrifício vivo que Jesus estava fazendo, pregando a palavra de Deus para aquele povo de manhã, à tarde e à noite, se recolhendo, orando, se enchendo de poder para no outro dia estar preparado novamente para fazer a obra do Senhor. Adorado, bendito, santo e excelso seja o nome do nosso Pai. Glórias ao nosso Jesus, glórias ao nosso Deus, que se sacrificou tanto para que nós hoje estivéssemos aqui. E Jesus falava a respeito de beber o seu sangue. Porque
o próximo passo, depois de eles comerem a carne de Jesus, ou depois de Jesus dar a carne dele em sacrifício, pregando a palavra do Senhor, era derramar o seu sangue nas ruas de Jerusalém, na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados. Ali o Senhor estava fazendo uma obra evangelística, uma obra missionária. E Jesus ia para uma situação dessa obra um pouco mais difícil, mas para a qual ele veio e ele já estava preparado para isso. Era derramar o seu sangue na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Então agora ia entrar na fase deles beber o sangue de Jesus. E quando isso chega aos seus ouvidos, eles ficam malucos. Eles ficam doidos, eles ficam em alvoroço, eles ficam murmurando. Meus irmãos, e quando eles prenderam Jesus e que começaram a chicoteá-lo, e Jesus começou a derramar o seu sangue nas ruas de Jerusalém, o sangue carmesim do nosso Senhor começou a verter do seu corpo. E aí então eles estavam fazendo cumprir aquilo que Jesus falou, que estavam bebendo o sangue do Senhor e que através do que eles fizeram para Jesus, em nosso favor, em meu favor, em teu favor. Porque se eles não derramassem o sangue carmesim do nosso Senhor Jesus, lá nas ruas de Jerusalém, lá na cruz do Calvário, eu e você hoje não estaríamos aqui. Porque foi através daquele sangue carmesim que eles beberam, que nós bebemos, que eles derramaram, que nós derramamos através dos nossos pecados. É esse sangue carmesim que nos purificou de todos os nossos pecados e nos fez reis e sacerdote para seu Deus e Pai. Meus irmãos, minhas irmãs, cada chicoteada que Jesus levava, cada agressão que Jesus sofria ali naquele momento, eu e você somos o culpado disso. Eu e você somos o culpado de comer a carne e o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu e você participamos desse sacrifício e nós comemos a carne do nosso Senhor através das suas pregações, através do seu novo evangelho, através da pregação do evangelho e através da introdução do reino de Deus na face da terra, através da introdução do Senhor Deus nas nossas vidas e através do derramamento do seu sangue na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Eu e você somos participantes desse sacrifício e eu e você participamos de comer a carne do Senhor e de beber o seu sangue. Agora, qual é o próximo passo que falta para nós? É somente nós crermos, porque a carne nós já comemos e o sangue nós já bebemos. E agora nós temos que crer que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o nosso Redentor. Por isso que ele diz que aquele que crer em mim tem a vida eterna. Não é como eu preguei esses dias, aqui mesmo nesse canal, meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor diz aquele que crer e for batizado. O batismo era para cumprimento da justiça, mas o que salva o cristão é crer no Senhor, é crer no Senhor, é crer no Senhor. E para você crer no Senhor, você precisa saber em quem você está crendo. Então, para você crer no Senhor, é uma atitude que você pode tomar, que você tem que tomar, que você deve tomar. Não é uma atitude que alguém de fora pode fazer você crer no Senhor. Não, é você que tem que crer. Essa atitude de crer é sua, é uma obrigação sua, é uma obrigação minha de tomar atitude de crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que possamos ter a vida eterna. A carne você já comeu, o sangue você já bebeu.
Agora, o próximo passo, você já foi aceito como filho do Cordeiro, você já aceitou o Senhor, e agora você tem que crer no Senhor, porque aquele que crê no Senhor, ele fica na dispensação do Senhor e no prumo do Senhor, e todos os dias ele se reporta ao Senhor em oração, e todos os dias ele está cada vez mais se cuidando para não pecar, porque ele crê no Deus que salvou ele quer ir morar com o Deus que salvou ele quer ir morar com o Deus que deu a sua carne para comer por ele quer ir morar com o Deus que deu o seu sangue para ele beber, ele quer ir morar no Deus que chamou ele e resgatou do pecado e lavou seus pecados e os fez filho do Deus eterno. Então aquele que crê no Senhor, todos os dias, ele está buscando se santificar cada dia mais. Aquele que crê no Senhor, né, ele tem um compromisso com o Senhor de manhã, de dia e de noite. O tempo todo ele está vigilante, o tempo todo ele está se cuidando para não pecar, o tempo todo ele está em reverência ao Cristo que o salvou, ao Cristo que o libertou, ao Cristo que o resgatou, ao Cristo que trouxe do mundo pecaminoso para a gloriosa luz, ao Cristo que tem o poder para levar para o céu, para que vivamos ali eternamente na glória do Senhor. Aquele que crê no Senhor, ele não fica se envolvendo com as coisas desse mundo. Aquele que crê no Senhor, ele tem prazer em orar, ele tem prazer em louvar o Senhor, ele tem prazer em estudar a sua palavra, ele procura cada vez mais se dedicar a orar, a buscar a presença do Senhor na sua vida, porque ele sabe o Cristo que o salvou, ele sabe quem foi que deu a sua carne para que ele viva, e ele deu, sabe quem deu seu sangue para que ele viva, e ele sabe quem vai levar ele para o céu. Por isso que aquele que crê no Senhor não titubeia, aquele que crê no Senhor não vacila, aquele que crê no Senhor está sempre, todos os dias, buscando se santificar mais e mais. Aquele que crê no Senhor todos os dias quer estar mais perto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se você está nesse grupo das pessoas que crê e não está no grupo daquelas pessoas que se escandalizam com a palavra do Senhor, então permaneça firme no Senhor, permaneça firme no Senhor. Quem sabe hoje será a tua última pregação que você está ouvindo. Quem sabe hoje seja a última mensagem que você vai ouvir, mas eu quero dizer, creia, creia, creia somente no Senhor, porque Ele, se hoje você partir dessa terra, Ele pode te levar para a glória, Ele pode te levar para a glória, para nós passar a eternidade, para nós viver a eternidade, para nós conviver na eternidade, de eternidade e eternidade, junto com o nosso Pai, porque Ele é o Pai da eternidade. Creia nessa palavra e a receba no glorioso nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.